Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo a perseverança do nosso autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, aquele que tudo opera e executa, é o grande profeta, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, do qual não falamos de nós mesmos, mas falamos e anunciamos em espírito e em verdade. A verdade que confronta tanto pecadores como escarnecedores, porque seja todo um homem mentiroso, e aquele que se fez através do Filho único Deus, ele é a verdade. E se anunciamos em espírito e em verdade, sempre vai confrontar tanto pecadores como escarnecedores, principalmente os escarnecedores, porque os pecadores que têm o coração contrito e arrependido, onde através da nossa oração nós oramos para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, eles aceitam. Aqueles que ainda não estão totalmente aquebrantados sempre vai rejeitar, mas acaba tendo a palavra guardada no coração. Mas o escarnecedor é aquele que a palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, pela apostasia, iria sentir como comichões em seus ouvidos quando ouvisse a santa teologia de Cristo. Assim nos fala e assim a palavra se cumpre. Grande esfriamento e multiplicação da iniquidade que nós contemplamos. Nos tempos de Elias, ali no livro de Reis, nos diz que quando ali ele venceu 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá, do qual 850, e a palavra nos diz ainda que havia 7.000 joelhos que não haviam se dobrado e nem a boca beijada a Baal. Hoje nós contemplamos quão grande é a multiplicação. Falsos, da onde a palavra diz, aquele que tem um discernimento, que alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, nós não precisamos nem de examinar as profecias, porque temos um discernimento onde o mesmo Espírito que nos concede o ensino, palavra de sabedoria, assim como palavra de entendimento, do qual nós desviamos do mal quando se exercita a fé como ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo. Nós não precisamos nem de examinar a profecia, porque sondamos o intento da mente e do coração e sabemos entre os falsos. Por isso nós contemplamos tão grande falsidade. E mesmo analisando, examinando as profecias, temos contemplado que nada eles têm acertado, porque estão cambaleantes, estão tontos na sua própria bebida fermentada. São sentinelas que estão em densas trevas, estão no sono profundo, e aquele que não vigia, aquele que fica ao derredor, ele sempre vai tragar, onde muitos gostam de querer ser leão, mas a Bíblia diz que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele fica como um leão, rodeando. Assim como nos tempos onde, pela mesma água que tudo foi formado, ali quando se findou o dilúvio, Noé e mais 7, a saber que estava na arca juntamente com os animais, a palavra diz que ele soltou o corvo, aquele que ficou a rodear, assim como soltou também uma pomba, que no final veio com um galinho de oliveira, da qual sabemos que a oliveira se transformou numa figueira brava, porque tiveram seus ramos podados. A semente de Abraão, a boa semente, e a semente do maligno, que foi semeada junto, porque justamente não vigiaram. Enquanto estavam dormindo, o inimigo veio e semeou no meio, aonde a palavra fala do joio e do trigo. Assim como que fala que ainda que se extraia o óleo da oliveira e dizem que são candeia, não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim nos diz a palavra.
E muitos querem ser o leão, mas não falam em nome do leão da tribo de Judá, que é celestial, porque a palavra diz que as 12 tribos de Israel foram vencidas pelos 12 apóstolos. Agora nós estamos falando em nome de Jesus, que é o leão da tribo de Judá celestial, do alto. Mas aqueles que querem ser leão, acabam que estão como com um disfarce de leão, né? Dizem querer calar a boca de leão, mas não falam em nome daquele que outorga o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para pelejar com o falso leão. Acabam estando falando em nome do próprio falso leão e serão emudecidos. Eles acabam anunciando aquilo que há de acontecer e suceder com eles. E além de não se contentarem aqui aonde estão na falsidade, trazem outros mais falsos ainda de outro continente para ouvirem e profetizar em prol de si mesmo, né? Da qual sabemos que a vontade humana não se cumpre a profecia, né? Do qual o profeta fala pelo profeta pela vontade humana, mas aquele que fala pelo grande profeta, da qual ele é o leão da tribo celestial, o leão de Judá, da qual não falamos de si mesmo, aquele que fala por ele certamente cumpre. E ele é aquele que está, assim como ele operou mandando fogo do céu e consumindo os falsos profetas, assim ele é aquele que está a operar em mais um dia, aonde é um fogo consumidor, do qual a qualidade das obras é provada pelo fogo, assim como o crisol é para o ouro e assim como o forno para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração, do qual nós temos esse dom de justiça, e ele é aquele que tem uma espada em sua boca, da qual a palavra diz que pelo sopro da sua boca ele os vence. Por isso ele mesmo é aquele que está, segundo as próprias atitudes daqueles que são como que ficam rodeando como que um leão. A palavra os intitula como acusadores dos nossos irmãos, que acusava, porque agora não vão acusar mais, porque se findou o tempo dos seus ministérios. A palavra os relata como ministros da iniquidade, aonde ele é aquele que vos diz em mais um dia: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais o ministério da iniquidade, do qual a porta da graça lhes foi fechado. Vós bateis, e eu não os ouvireis. Trago o galardão para vós sem demora, assim vos diz o Senhor, a todos os continentes, inclusive aqueles que vêm de outros continentes, anunciar heresias para os que aqui estão, mesmo porque sou o sumo sacerdote de todo o mundo e estou a apavorar com feitos assombrosos. Assim vos diz o Senhor sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Sou eu aquele que estou os silenciando. Sim, aqueles que dizem que são leão, mas eu não vos conheço. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.